Convidar o presbítero Josimar, ele é o palestrante da noite, o ministro da noite. Estenda as mãos para cá para abençoá-lo. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela vida do presbítero Josimar, ele que é o ministro da tua palavra nesta noite. Que a glória do Deus de Israel se manifeste na vida do teu filho, que ele seja cheio da sua sabedoria, graça e poder. Que o Senhor o abençoe. Senhor, nós oramos também abençoando cada pessoa que está aqui, cada visitante, cada pessoa que entrou por este lugar. Que a glória do Senhor toque agora em cada vida, em cada mente, em cada coração. E nós já declaramos teu governo, tua soberania, tua graça, tua paz na vida de toda a igreja. E nós declaramos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Poder se sentar. Salve a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Dizer que é uma honra poder estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite. Eu quero dizer que você escolheu o melhor lugar para poder se estar, que é na presença do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Vamos ler Marcos, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 1 de Marcos capítulo 4, depois o versículo 35 e depois Marcos capítulo 5, versículo 1 também. A palavra do Senhor diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. E o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava à beira da praia. Versículo 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estava. Marcos capítulo 5, versículo 1. E eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerezenos. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Pai, nós queremos agora nessa noite, ó Deus, ouvir a tua voz. Nós já te adoramos, nós já celebramos o teu nome. Eu quero dizer, Senhor, que tudo é para ti, tudo é para glorificar o teu nome. E o Senhor já se faz presente neste lugar. E nós queremos falar, ó Deus, acerca do Senhor, falar sobre o Senhor. E nós queremos pedir, ó Pai, que o Senhor se manifeste, ó Deus. Se manifeste nas nossas vidas, com o teu toque, ó Deus, com as tuas mãos. E nós queremos, ó Deus, aprender mais do Senhor nessa noite. Ó Pai, eu entrego diante do Senhor esse auditório. Pai, que o Senhor já comece, ó Deus, a ministrar, Deus, a cada vida que está aqui presente. O Senhor sabe e conhece a necessidade de cada um que entrou aqui nessa noite. Eu tenho a plena certeza, Deus, que ninguém entrou aqui por acaso, mas porque o Senhor já tinha um encontro marcado com cada um de nós. E nós, ó Deus, reverenciamos o Senhor nessa noite. Assim como nós cantamos no louvor, nós cantamos para Ti. E agora, Deus, nós estudamos essa palavra, aprendemos essa palavra porque queremos, ó Deus, ser mais íntimos do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo 35 que nós lemos, ele fala que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. O capítulo 5 fala que eles atravessaram o mar. Que eles chegaram ao destino a qual eles estavam indo. Só que nesse período de travessia houveram alguns contratempos, mas eu quero iniciar essa palavra dizendo que toda vez que Jesus libera uma palavra, ela não é uma história, ela não é um conto, ela não é uma fábula,
mas ela é verdade. Toda vez que Jesus libera uma palavra ao seu respeito, ao meu respeito, você pode ter certeza que ela irá se cumprir. Porque a palavra dele, ela não volta atrás. E ele chamou os discípulos, venham, vamos para o outro lado. E o capítulo 5 diz que eles chegaram do outro lado. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei com o que você está passando, ou qual dificuldade você está vivendo, ou se você está passando por alguma tempestade, seja ela qual for. Talvez seja na sua casa, no seio da sua família, no seu casamento. Talvez você chegou aqui nessa noite e viveu uma tempestade na sua vida financeira, ou talvez uma tempestade contrária às suas emoções. Eu não sei qual é. Mas Jesus que te trouxe até aqui, Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. E o interessante é que nós aprendemos nesse texto, em todo o capítulo 4, que Jesus ele trabalha nas nossas vidas. Jesus trabalha por meio de processos, por meio de ensinamentos, que nós vamos galgando os passos, nós vamos avançando. Na medida que nós vamos avançando, nós vamos aprendendo, Ele vai nos ensinando. E é isso que eu queria falar com você nessa noite. O capítulo 4 inicia com Jesus ensinando a multidão. Ele fala que era tão grande a multidão que Jesus entrou no barco, estava no barco ensinando o barco enquanto a multidão estava em terra. E Jesus pregava, e nós sabemos que muitas pessoas seguiam Jesus, umas pelos pães, outras pelos milagres, e outras porque de fato queriam conhecer Jesus. E Jesus ensinava e ministrava a vida daquelas pessoas sobre o reino de Deus, sobre a mensagem da palavra de Deus. Ainda no capítulo 4, ele fala sobre a parábola do semeador. Ele ensina acerca da semente que é lançada. Alguns corações conseguem reter a semente porque são terras boas, mas outros corações não conseguem reter a semente porque ela é plantada, mas devido à condição da terra, ou ela está em meio a agulhos, ou ela está sendo sufocada, ela não consegue sustentar e aquela semente ela não frutifica. Mas eu quero declarar na sua vida nessa noite que terra boa, e essa palavra será semeada na sua vida e ela dará frutos. E ele continua ensinando, ele fala sobre a candeia. Ele diz que a candeia ela não pode ser colocada debaixo da cama, mas a candeia, que é uma lamparina, um lampião, ela tem que ser colocada em um local alto, porque ela tem que iluminar todo o ambiente, e assim também é a palavra de Deus. Aonde a palavra de Deus é liberada, ela tem que trazer luz, ela traz luz. E há situações nas nossas vidas, há escuridão em nós, que somente a palavra de Deus que pode ir lá e dar luz para aquela situação. Não há nada que você diga ou que eu diga, mas a palavra do Senhor. Essa parte ele diz que tudo aquilo que está a luz traz à tona, revela. E a palavra do Senhor ela tem essa força de revelar. Ou seja, tudo aquilo que está escondido, ela é revelada por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus tem esse poder. E ele continua ensinando. E ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Ele fala também sobre a parábola do semeador. Ele está falando aqui sobre o reino de Deus, a expansão do reino de Deus. Ele está falando aqui sobre o ensinamento. Ele fala, a palavra de Deus, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele é pequenininho, mas na medida que ele cresce, ele vira uma árvore grande. E essa árvore até os passarinhos conseguem pousar nela, de tão grande que ela é. O reino de Deus se expande. E nós estamos aqui nessa noite por causa do reino de Deus. Só que quando chega nessa parte, parece que Jesus, ele ensina, ele fala, ele traz por meio de parábolas ali para que eles entendam. Só que parece que Jesus diz assim, vamos agora parar com a parte teórica e vamos para a parte prática da situação.
Porque o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós é que nós venhamos avançar. Não somente na teoria, mas experimentar mais dele. Experimentar mais de Jesus. Experimentar mais da graça, da unção, do poder dele. Ele quer que você saia da letra e venha viver o Evangelho de fato. Aquilo que ele é, aquilo que ele representa e aquilo que ele faz na sua vida. E aí quando chega no versículo 35, é onde ele começa a chamar os discípulos para viver a prática daquilo que ele estava ensinando. O versículo 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, Jesus já estava ensinando, ou seja, já há muito tempo. Ele estava ministrando a multidão há muito tempo. E já ao anoitecer, ali no final do dia, ele diz assim, e disse ele aos discípulos: vamos para o outro lado. Jesus não obriga ao outro lado com ele, mas ele chama: vamos para o outro lado. Ele faz um convite: vamos para o outro lado. Apocalipse 3, versículo 20 diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ele diz: vem. Ele está aqui, batendo a porta. Se você ouviu, vem. Ele ceará com você. Se você ouviu, vem, e vamos para o outro lado. Versículo 36. E deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Me chama a atenção isso, porque ele fala deixando a multidão. Quando eu escuto a voz do Senhor e me proponho aí, algumas coisas precisam ser mudadas. Eu preciso ter atitudes diferentes. E uma delas é deixar a multidão. Não há como caminhar com Jesus e levar a multidão com você, não tem como. Para caminhar com Jesus, precisamos deixar a multidão para trás. Para caminhar com Jesus, precisamos deixar de fazer algumas coisas que estamos fazendo que não agrada ao Senhor. Para irmos com Jesus, nós precisamos talvez deixar relacionamentos que precisam ficar para trás. Para ir com Jesus, às vezes algumas amizades precisam ser deixadas para trás, porque aquelas amizades impedem de você ouvir o vem de Jesus. Para ir com Jesus, às vezes nós precisamos de sair de certos ambientes. Para ir com Jesus, às vezes você precisa de desfazer de alguma sociedade, de algum relacionamento. Porque Jesus está dizendo: venha. Venha viver o extraordinário comigo. E eu estou no barco. Jesus está dizendo: saia da margem e vem. Se você quer ter experiências comigo, vem. Se você quer ter mais relacionamento comigo, vem. Se você quer viver não somente na letra, mas viver uma experiência viva comigo, vem. E Jesus nos chama: vem. Saia da multidão. Muitos de nós às vezes queremos ir, mas nós olhamos para a multidão que está atrás de nós. Ah, Senhor, eu já ouvi a palavra, eu já sei, eu já ouvi muitas vezes as palavras que foram pregadas. Mas Jesus quer uma vida de intimidade com você. Jesus quer mostrar os milagres para você. Talvez você ainda não conseguiu sair do meio da multidão, mas Jesus te convida nessa noite: saia do meio da multidão. Você não é multidão, você é discípulo, você é filho, você é servo. E o servo, o filho, ouve a voz do Senhor. Jesus diz: vem. Eles saíram como estavam. Você precisa mudar para sair, você precisa largar as coisas para trás.
Aquilo que aconteceu ontem, não muda a sua vida. Ou seja, o destino a qual Jesus quer te colocar, o que você fez ontem não tem influência nenhuma. Ele só diz: como está? Vem. Apenas venha para a minha presença. Saia da margem, vem. Jesus quer você por inteiro. Você não é, eu volto a dizer, você não é a multidão. Caminhar juntamente com a multidão é fácil, mas não faz que você experimente da Shekinah do Senhor. Não faz que você experimente aquilo que a multidão não vai experimentar. E os discípulos, ele entram no barco e vão com Jesus. E a palavra diz que levantou-se um forte vendaval e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Queridos, andar com Jesus não significa que nós não teremos aflições, não significa que nós não teremos dificuldades, não significa que nós não passaremos por ventos e tempestade, mas há uma diferença aí, porque Jesus está no barco. Mesmo em meio às lutas e às tempestades, quando eu sigo a rota que Jesus estabeleceu, porque muitas vezes nós queremos caminhar na nossa rota, mas aonde que Jesus tem te chamado, vem, é dentro da rota dele, não é na nossa. E seguir a rota de Jesus, pode haver tempestade e ventos contrários, mas ele está no barco. Jesus está no barco. Não importa o que aconteça, não importa as dificuldades. Talvez você está vivendo uma dificuldade e toda vez que tem uma tempestade, parece que a gente só vê a tempestade na nossa frente. Toda vez que estamos vivendo um problema, parece que só é aquilo que nós vemos na nossa frente. Parece que a nossa visão esquece das coisas que Deus prometeu acerca de nós. Ou seja, esquece daquilo que Ele falou. Aí o versículo seguinte diz: e os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morremos? Ou seja, os discípulos já estavam desesperados em meio àquela tempestade. Parece que eles haviam esquecido que Jesus estava no barco. Meu irmão, todas as vezes que houver uma tempestade na sua vida e você está seguindo a rota do Senhor, não se esqueça. Olhe para Jesus e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está no barco. Eu sei que esse barco não vai afundar. Eu sei que eu não vou naufragar. Eu sei que eu irei chegar no destino a qual o Senhor estabeleceu para a minha vida. Porque o Senhor me chamou. Se o Senhor me chamou, eu estou aqui e eu irei na tua direção. E o que me chama a atenção, e eu quero fazer um comparativo aqui, e estar no barco é estar no corpo de Cristo, é estar na igreja, é estar em comunhão. Hoje a dança representou muito isso aqui na ministração. Nós somos de Cristo e há unidade entre nós. Eu imagino que na hora daquela tempestade, os discípulos começaram a falar. Talvez alguns pensaram: o que eu estou fazendo aqui? Eu poderia ter ficado lá na terra. Para que eu estou aqui no meio desse mar, no meio dessa tempestade? Mas, querido, estar com Jesus, mesmo que seja em meio à tempestade, é a melhor coisa. Eu imagino que os discípulos ali entrando em dificuldades, talvez um ali entrou em choque com o outro, continua a remar, vira um leme para cá e começaram a discutir, ou talvez um não entendeu o processo. E nós somos igreja do Senhor, e às vezes dentro da igreja mesmo a gente tem dificuldades com o nosso irmão, mas irmãos, nós estamos dentro do mesmo barco e nós iremos para o mesmo destino. Nós somos igreja do Senhor e não adianta querer pular do barco, porque se você pular do barco você vai morrer.
Não pula do barco, não sai do barco. Jesus está no barco e Ele vai conduzir. Às vezes nós estamos pensando que a culpa é do irmão que está do lado, não é. Entenda que a nossa luta não é contra carne nem sangue. As tempestades virão porque o inimigo quer destruir a igreja do Senhor. O inimigo quer desvincular a igreja da presença de Jesus. O inimigo quer desvincular a igreja daquele que está no barco ali dirigindo a igreja. Assim é a igreja do Senhor, nós estamos no mesmo barco e nós queremos seguir no mesmo propósito, porque a minha opinião e a sua opinião não muda as circunstâncias, mas aquele que está no barco se muda as circunstâncias da igreja. Aquele que está no barco, ele muda o ambiente que está sendo colocado por conta das artimanhas do inimigo. As tempestades que o inimigo às vezes lança na sua vida, lança na vida da igreja. Mas querido, venha para o barco, venha para a igreja. Esteja nesse ambiente, porque é aqui que Deus libera a bênção sobre a sua vida. É aqui que Deus libera a unção sobre a sua vida. Isso me chama muita atenção porque os discípulos reagem com Jesus dizendo: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não percebe que o barco vai afundar? E às vezes em situações assim nós falamos com Deus: Senhor, será que o Senhor não está vendo a nossa dificuldade? Será que o Senhor não está vendo o que nós estamos passando? Tem tanto tempo que nós estamos aqui em meio a essa luta, essa tempestade. E de repente, Jesus se levanta. Ele diz à tempestade: vento, aquieta-te e acalma. Eu quero dizer nessa noite que Jesus se levantará ao seu favor. Jesus se levanta ao favor da igreja. Jesus se levanta ao favor daqueles que estão caminhando no barco com Ele. Talvez a multidão que estava lá vendo a tempestade dizendo: vai naufragar. Só que eles esqueceram que aqueles que estavam ensinando lá é que estava no barco com os discípulos. Ah, Deus, Tu és bom. E ele diz assim: então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Às vezes o medo assola a nossa alma. Às vezes o medo tenta nos desestabilizar. E ele pergunta: ainda não tem fé? Diante de tudo que vocês viram e ouviram, ainda não tem fé? Mas parece que Jesus está dizendo: meu processo ainda continua. E aí eles pararam, viram a tempestade, que o mar se acalmou, as ondas se aquietaram, o vento parou. E aí eles fazem uma outra pergunta. E eles estavam apavorados, versículo 41. E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este? Queridos, eu entendo que hoje nós podemos responder essa pergunta. Quem é este? Este é Jesus. Este é o Rei dos Reis. Quem é este? Ele é o Alfa e o Ômega. Quem é este? Ele é a raiz de Jessé. Ele é o filho de Davi. Ele é o Filho de Deus. Quem é este? Ele é o justo juiz. Quem é este? Este
é o Senhor dos senhores. E eles perguntam: quem é este? Este é a âncora. Este é aquele que os profetas anunciaram. Este é que veio em tempo oportuno. João Batista falou: eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés. Este é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Este é o leão da tribo de Judá. Quem é este? Quem é este? É o carpinteiro. Quem é este? É aquele que morreu e ressuscitou. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus. Quem é este? É o advogado. Quem é este? É o bom pastor. Quem é este? Quem é este? Eles perguntaram. Nós podemos responder: este é aquele que veio como Deus, que usurpou da sua forma, como homem, morreu em meu e em seu lugar. Este é Jesus. E aí eles continuaram. E eu acho tão lindo o processo de Jesus, porque ele leva os discípulos para aquela situação, naquela hora da noite. E é isso que ele faz nas nossas vidas. Ele nos leva às vezes a situações para que nós possamos experimentar mais dele. No capítulo 5 diz que ele chega ali, ele já sai às 18 à tarde da noite, eu imagino. E ele chega ali já na escuridão. No capítulo 5 diz que ele encontra com um homem endemoniado. Esse homem estava sofrendo há muitos anos. Jesus chega ali com os seus discípulos. Depois da travessia, Jesus expulsa o demônio daquele homem liberta. Sabe, irmãos, Jesus quer nos levar para esse nível. Sairmos da margem. Eu entendo que ele estava dizendo para os discípulos assim: olha só, vocês estavam perguntando quem é este? Eu sou aquele que liberta. Eu sou aquele que rompe os grilhões. Eu sou aquele que, aonde há demônio tem que sair. Eu sou aquele que eu liberto dos cativeiros. Aquele homem estava caminhando em meio ao sepulcro. Aquele homem estava sofrendo e Jesus o libertou. E aí os discípulos começam a entender e perceber o poder de Jesus. E Deus quer que nós venhamos experimentar do poder dele, da unção dele. E não bastasse, Jesus volta com os discípulos. Depois dessa ocasião aqui, os discípulos chegam em outra multidão. Estava outra multidão reunida. E os discípulos andando com Jesus. De repente, vem Jairo. Fala: mestre, a minha filha está muito doente. Só que nesse momento vem uma mulher e toca em Jesus. E Jesus diz: alguém me tocou. E os discípulos dizem: como, Senhor, alguém te tocou? Você está no meio da multidão. Mas mais uma vez alguém rompe a multidão.
Quando você consegue romper a multidão, você é capaz de experimentar o melhor de Deus. Aquela mulher rompeu a multidão e recebeu a cura que ela precisava. Naquele mesmo momento, ou próximo àquele momento, a Bíblia diz que chegou alguém e falou bem assim: ô Jairo, não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Jesus diz: ela não morreu. Jesus caminha para a casa de Jairo. Chegando lá, quando Jesus fala que ela não havia morrido, as pessoas começavam a rir de Jesus. Jesus, voltando de novo, Jesus deixa a multidão que estava acompanhando. A multidão não. Vem os discípulos. Jesus entra com os discípulos. Por quê? Porque Jesus quer que experimentamos mais dele. Vejamos os milagres. Irmãos, para experimentar os milagres, nós precisamos deixar a multidão. Jesus deixa a multidão. Venha só os discípulos. Jesus diz àquela menina: Talita cumi, levanta-te. O significado. E aí, irmãos, nós precisamos entender, nós conseguimos entender o processo de Jesus. Esse Jesus que tirou os discípulos lá da margem, esse Jesus que fez os discípulos passarem por uma tempestade, mas que os livra no meio da tempestade. Esse discípulo, ele mostra para os seus discípulos, dizendo que eu sou Jesus, eu liberto aqueles que estão cativos, eu curo os enfermos e eu ressuscito os mortos. Esse é Jesus. É isso que Ele te chama para experimentar nessa noite. É isso que Ele te chama para experimentar mais dEle. É isso que Ele quer que você experimente. Saia da margem. Se posicione para aquilo que Jesus quer. Venha entrar no barco com Jesus. Venha seguir a rota que Jesus está estabelecendo. Saia da rota do mundo. Saia da rota da multidão. Experimente o novo do Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Quero convidar o pastor, o ministério de louvor. E você saia daqui entendendo cada vez mais quem é este que os discípulos perguntaram. Hoje você pode responder: quem é este? Você não é multidão.